Namastê, hoje domingo, 9 de fevereiro de 2025. Muita luz, muita paz, muita bênção para nós. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema já previsto dentro do nosso Manual do Discipulado, Turma Brahmananda 2025. Tema para a gente falar um pouquinho sobre fortaleza interior, né? E o quanto que isso é importante para nós. As pessoas que estiveram comigo no final do ano passado, no Retiro é Você, tiveram um pouquinho dessa experiência sobre a contemplação do alto, em todos os sentidos, o alto com L e o alto com U, porque do alto vem o alto aqui, né? Autocompaixão, auto-julgamento, autocompreensão, auto tudo, né? Autodesenvolvimento, autocuidado, autoconhecimento, né? E o alto do nosso veículo, que nos leva ao alto com L, esse A, com A maiúsculo, né? Uma oportunidade muito grande a gente estar aqui nesse ciclo, se desenvolvendo e compreendendo cada vez mais o quanto de viva conseguimos empregar nas nossas vidas, para que a gente possa se liberar da prisão da autoignorância e sermos a nossa própria luz, presença divina, e exercermos esse nosso direito divino natural aqui. Então, o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fortaleza interior. Não esperem de mim nenhum conteúdo didático. Não esperem nunca, talvez, de mim um conteúdo didático, a não ser que me for solicitado em algum momento, por algum motivo que seja. E para a gente falar um pouquinho sobre superação das limitações e cultivar a resiliência, isso é muito importante. Queria começar hoje com vocês. Eu busquei, de uma forma bem simples, um pouquinho sobre o desenvolvimento da fortaleza com base nas virtudes cardeais, né? O que que são as virtudes cardeais? As virtudes cardeais, elas são as que norteiam. Não tem os pontos cardeais, que são principais, nós temos várias outras multidimensões acontecendo, tempo e espaço. Nós temos mais de 10 variações de direções sagradas acontecendo, não somente 4, não somente 7, acima de 10, que vão nos levar, elevar na nossa compreensão. Então, eu busquei sobre a fortaleza o entendimento de ser uma virtude cardial, mas no entendimento de que nenhuma se sobrepõe à outra, tá? Porque às vezes a gente acha que porque uma virtude ela é cardial, ela está acima da outra, que ela deve ser seguida. Na realidade, nada deve ser seguido, tudo deve ser percebido e não perseguido, né? Deve ser percebido. Porque a essência natural da bondade, do amor, da caridade, de todos os atributos virtuosos já são virtudes inerentes a qualquer ser humano que se encarna nesse planeta. E se nós formos falar que somos essência divina acontecendo aqui, obviamente temos que compreender que toda manifestação, imagem e semelhança divina também há em todos nós. E quando eu falo em todos nós, é em todos nós. E não existe uma limitação ou consciência com C maiúsculo que se limite a acreditar que somente poucos escolhidos têm as sementinhas divinas plantadas, né, nos corações. Então, eu quero só trazer uma leitura, é uma leitura mesmo bem simples, bem básica, tá? E que, inclusive, essas virtudes, se tratando dessas virtudes, né, elas têm, obviamente, as questões religiosas autoimpostas a elas, não trazendo aqui a função do desenvolvimento da religião, mas sempre lembrando que quanto mais cordeiros tivermos, mais a gente vai conseguir realizar o propósito daquela religião aqui no planeta. Então, sem trazer no ponto de questões de luta, mas justamente indo no ponto da não luta, da aceitação e da resiliência, que eu vou falar um pouco sobre a superação das limitações, para a gente aprender a cultivar isso no nosso dia a dia, com base aqui nessa leitura da fortaleza interior. Eu queria trazer para vocês aqui, e o pessoal que está acompanhando a ferramenta de 91 dias também,
Não sei se todo mundo está acompanhando ou não, espero que estejam, mas se não estão, em algum momento comecem, se pararem, recomecem, porque são ciclos virtuosos que estão ligados ao estado natural do ser e, consequentemente, dentro do estado natural, o tempo natural, a observação natural e tudo que vem a ser e compreender e ser compreendido como o ser natural. Tem até uma série de discursos no Rio de Janeiro que eu fiz há muitos anos atrás, que chamava Despertando o Ser Natural, onde tem vários satsangs, tem os darshanas, e foram todos encontros presenciais e transmitidos para a Sangha ao vivo, que trazem muito dessa compreensão do ser natural, do qual o ser humano natural faz parte do todo. Às vezes, por não se reconhecer o todo, ele acredita que ele é um dedinho mindinho desse tamanhozinho aqui assim. Só que na realidade existe uma série de outras coisas interconectadas que fazem com que todo esse organismo supremo se movimente. Então, por mais que você não crê, por mais que você não consiga absorver, por mais que você não tenha fé o suficiente para crer nisso, em algum momento isso vai fazer sentido na sua vida e você vai se sentir parte do plano total, do todo. E muitas vezes você se sente uma carta fora do baralho porque justamente acredita ser um mindinho, não é isso? Só que na realidade é o corpo todo funcionando. Então eu vou ler aqui, eu já falei algumas vezes que vou ler, então, eu vou ler, olha, a fortaleza é uma das 4 virtudes cardeais do cristianismo, né? Então, quando traz que a fortaleza é uma das 4 virtudes cardeais, o cristianismo aqui, nesse sentido, ele está determinando quais são as, os pontos que o cristão deve ir, entende? Então, ele limita aquela questão horizontal, tá? Então, as 4 virtudes cardeais do cristianismo, juntamente com a prudência, a justiça e a temperança. Então, a fortaleza é uma dessas 4 virtudes. Então, ela é uma virtude moral que ajuda a enfrentar dificuldades, perseverar no bem e a resistir a tentações. Eu gosto dessa palavra de resistência, não no sentido de luta, no sentido de não luta que eu trago aqui a resistência, mas o fator da resistência é um ponto-chave para se compreender o despertar espiritual. É uma virtude moral. Tá? O que significa que ela é uma virtude moral? É algo que nós precisamos trabalhar em nós. Então, esta virtude de fortaleza, ela é uma virtude que precisa ser trabalhada. Ela vem para ser desenvolvida. A gente pode dizer assim dessa forma. Você pode ter ela já muito bem desenvolvida, pouco desenvolvida, mas é uma virtude que precisa ser trabalhada. Tá? Isso é muito importante a gente saber. Então, ela é uma virtude que exige coragem, decisão, generosidade, constância. E essa virtude ela atua junto contigo, vencendo o medo, inclusive e principalmente se você está numa caminhada espiritual, o medo da morte. Então, enfrentar as perseguições, provocações, tolerância, evita vício, domina. Aqui fala-se muito, por ser religioso, de tentações. Só que a tentação, nesse caso, eu acredito, isso é uma percepção minha, tá? Isso pode ter uma percepção para cada um, mas quando a gente fala tentação, é como se a gente estivesse colocando fora. Sabe? Apareceu uma maçã vermelhinha e eu fiquei tentado a mordê-la. Estava eu no meu casamento, todo feliz, apareceu uma outra pessoa e eu fiquei tentado à traição. Eu estava emagrecendo, apareceu um docinho, eu fiquei tentado a comer o docinho. Então sempre está levando a algo externo. Eu não gosto muito de tratar a tentação dessa forma, porque a tentação, ela nunca vai ser algo que está enraizado, que é visgo, que é rugoso dentro de mim, sabe? Só que essa tentação, ela está dentro de nós. Em sânscrito, tem uma palavra para isso, as pessoas da Sangha já falam com isso há mais tempo, em sânscrito a gente chama de vasanas.
a gente pode chamar de várias outras coisas também, né. Mas eu não costumo chamar de tentação, porque imagina, você vai chamar o seu vício, que você coloca o fumo na boca, você vai chamar de tentação? Isso não é uma tentação, isso não é uma tentação, né. Então, você precisa compreender que quando a gente está tratando aqui sobre tolerar as dificuldades, provações, provocações da vida, não se trata de algo fora, se trata de trabalhar-se a si próprio, mediante as questões que a vida vem impor a nós ou nós nos autoimpormos. Então é disso que se trata a fortaleza interior. Então ela não está ligada a questões de fora, apesar de ser uma forma de resposta às questões de fora. Então, quando nós trabalhamos a fortaleza em nós, temos essa fortaleza no sentido próprio mesmo, medieval, ou até mais arcaico que isso, temos essa fortaleza sendo conduzida através, em, por e conosco, para que essas injúrias, essas intempéries, esses maus desenvolvimentos não nos alcancem, não nos atinjam, entende? Então, quando a gente trabalha a fortaleza, é por isso que você vê que 1000 cairão à direita, mas sei lá quantos mil cairão à esquerda e tu não serás atingido. Nesse salmo fala que não vai cair ninguém? Não, vai continuar caindo, vai continuar acontecendo. Você vai pirar o cabeção, mas a forma com que você lida com essas questões e diz sobre o seu estado mental da confecção da virtude da fortaleza interior para a superação dessas limitações e cultivar esse estado de resiliência. Então, em nós precisa ser compreendido que é uma virtude a ser constantemente trabalhada. Para quê? Para a tolerância, a todas essas questões, justiça, a vencer a própria ganância, a intolerância, a inveja, e com a virtude da fortaleza você consegue cumprir todos os seus propósitos mesmo diante de todo o mal. Então, é uma virtude fundamental para a gente trabalhar aqui, porque leva a sério o mal no mundo. Você compreende isso quando eu quero dizer isso? Porque aí você começa a levar a sério o mal que existe no mundo. Entende? Quando eu digo isso, não que o mundo esteja mal ou não que existam pessoas más, mas a gente precisa compreender que esta nossa reação a isto que consideramos mal para nós, no nosso próprio autodesenvolvimento, esta reação, ela é melhor trabalhada com a virtude da fortaleza. Então ela ajuda você a resistir e a superar todos os seus obstáculos da vida moral. Essa é a questão. Compreende isso que eu estou dizendo? Agora, o que é a moralidade? O que são todas essas questões? Então não está em nós decidirmos, vamos pegar uma tábua com 10 mandamentos aqui, ou vamos pegar todas as escrituras sagradas e vamos nos conduzir ao que é moral agora nesse momento. Não. Moral, em um sentido bem amplo, tá? Eu não vou entrar no que cada um acredita ou deixa de acreditar. Num sentido bem amplo, a moral é aquilo que você faz compreendendo ser o certo. E todos nós temos isso. Desde que nós nascemos, nós temos isso. Nós somos isso. Então, esta moralidade, todos nós nascemos com ela. É por isso que temos que nascer de novo. Ou é por isso que o reino dos céus é das crianças. Ou é por isso que o rico não consegue passar pelo buraco da agulha.
porque precisamos nos despir, precisamos nos conduzir para que encontremos em nós a nossa própria essência, para revitalizarmos o espírito, bebermos da santa fonte e compreendermos que somos aqui a essência moral. Mas aí eu namoro com outro, não sei o que lá. Se em você isto é o correto, quem dirá o contrário? Então, onde ditam-se todas as regras da moralidade? Porque se a gente for falar sobre leis, a gente está falando sobre uma moralidade de algo que foi conduzido para uma melhor compreensão de como nós iremos viver uma vida social. São contribuições sociais que nos dizem: agora você não pode sair pelado na rua, agora você pode. Agora você pode fazer isso, agora você não pode. Agora isso é permitido, isso é errado. Agora você pode colocar mais agrotóxico, agora não pode mais. Agora o café da manhã nutritivo é a melhor refeição do dia, agora não é mais. Então todas essas normas de condutas morais, não roubar, não matar, são para nos lembrar daquilo que somos. Você vê, em essência, todos nós nascemos, nos desenvolvemos e criamos em nós pilares morais. Faz parte do que somos. Sejam esses, inclusive, pilares imorais. Mas eles se tornam referências da forma como iremos reagir ao mundo. Através do autoconhecimento, através do satsang, através dos darshans, através do serviço, seja qual for, seja na sua casa, na sua igreja, na sua rua, onde você quiser, com a tua família, fora da família. Você vai se trabalhando para que reaja cada vez menos. Essa é a ideia. Você já parou para pensar por que você está em busca de autoconhecimento? Você está em busca de autoconhecimento para que você se conheça melhor, correto? Tem que me conhecer melhor. Esse é o autoconhecimento. Para que você quer se conhecer melhor? Para que você tenha uma vida mais tranquila, mais em paz, mais serena, mais feliz. Ou não, quero chutar o pau da barraca mesmo e é isso mesmo que eu tenho que fazer e pronto, acabou. Mas há de vir a concordar comigo que a busca pelo autoconhecimento é uma busca para não reagirmos. Porque toda luta vai levar a um estado sofrido de consciência, primitivo, animalesco. Não é bom ou ruim, eu não falo sobre isso, eu não estou nem aí se é bom ou se é ruim. Mas o estado primitivo, ele vai nos levar a reagir aos estímulos. E uma reação aos estímulos, veja bem, não estou falando sobre instinto, do instinto daquele ser natural, porque o ser natural é perfeito. O instinto do ser natural é perfeito. Eu estou dizendo a reação àquilo que eu me desconheço. Bateram na traseira do seu carro. Como você sai desse carro? Isso vai depender da forma como que você está naquele dia. Imagina, acabou de terminar um relacionamento, morreu alguém, aconteceu alguma coisa, você está na correria, bateu na traseira do seu carro, você vai sair com uma outra cara, de um outro jeito. Tá tudo bem, seu dia são flores, você acabou de ganhar uma bolada de dinheiro, você está tranquilo na vida,
seus filhos estão bem, sua mãe, tá todo mundo tranquilo, você vai sair do carro com uma outra visão. "Ó, fica tranquilo, eu tenho seguro, eu freiei aqui, não vi, pá-pá-pá, tá tudo certo, pode ficar tranquilo, me passa o número de sua conta aí, tá tudo resolvido". Ou seja, fatores externos deveriam ditar a tua existência no planeta? Não. Porém, os estados que vão nos fazer trabalharmos em nossa fortaleza interior são os estados reativos. A forma como eu lido com todas as questões do mundo vão ditar quem o outro é? Não. Vão ditar quem eu sou. Então, nos estabelecermos em confiança. O que é confiança? Temos um satsang sobre isso. Confiança é como a fiança. Qual é o tesouro que você coloca para você obter aquilo que você quer? Você coloca a tua encarnação em jogo? Você coloca a tua vida em jogo? Você coloca o quê? Essa é a confiança. Com a fiança. Confiança no processo que vem para que haja progresso espiritual. Muitas pessoas, muitas vezes, já falaram comigo: "Ah, porque a gente vai sempre lidar com temas do sofrimento e o sofrimento", e são palavras que às vezes as pessoas não gostam de falar, elas não gostam de saber. Por isso que a gente tem 250.000 pessoas para falar sobre essas questões, aqui disponíveis, participando e querendo estar junto, diferentemente talvez do espetinho da esquina que está tocando, né, o sambão e tudo mais, e a bebida alcoólica e não sei o que lá. Nada contra nenhuma dessas questões, mas exige muito mais atenção de nós o fato de compreendermos que estamos em um processo de transição planetária, em um processo da transformação consciencial e elevação do espírito humanitário. E nós precisamos ser estes que nós estávamos esperando. Não tem ponto sem nó na espiritualidade. Tudo vem para nós, chega para nós, para que nós despertemos em nós e reconheçamos em nós virtudes tão necessárias para lidarmos com questões principalmente arbitrárias em tempos de caos. É assim que acontece. O despertar é o reconhecimento da verdade. Doa a quem doer, não é isso? Não tinha aquela frase? A verdade doa a quem doer? Tinha. O guru é um marginal. E o guru é um marginal e quer levar você a uma visão marginal. Porque se fôssemos todos seguir o caminho da boiada, a gente estaria fazendo uma dancinha aqui maravilhosa, colocando musiquinha da moda, e a gente não estaria falando sobre nenhuma dessas questões. Quem vai querer falar sobre virtude? Quem vai querer ouvir sobre desenvolvimento de fortaleza interior? Então vocês precisam compreender, não no sentido egóico de que, nossa, realmente eu estou um nível. Não! É porque é extremamente necessário que nós tenhamos consciência dos nossos processos, para que nós possamos nos ajudar, nos apoiar e ajudarmos e apoiarmos nossos irmãos e irmãs menores aqui no planeta. Se trata pura e simplesmente disso. Quando nós compreendermos que o nosso despertar não é para nós, não é para o fim do nosso sofrimento,
não é para trazer a mulher amada daqui a 7 dias, não é para nada dessas coisas. Nosso despertar espiritual é para que nós acendamos em nós a chama. Quando nós descobrirmos isso, nós iremos reconhecer que só está em nós a autocapacidade de autogeração de luz, para que possamos juntos iluminar o planeta. Então, é um estado de um progresso, de ascensão, o qual abrimos juntos o nosso coração e subimos estados primitivos juntos para que a humanidade possa prosperar. Vocês acham que é coincidência um monte de criança vindo com um monte de transtorno? Vocês acham que é coincidência o tanto que tem de gente com dificuldade em ter filho? Vocês acham que é coincidência todas essas coisas acontecendo? Isso faz parte de um processo espiritual que o planeta precisa passar. E a humanidade sendo guiada e levada de forma inconsciente. Inconsciente, queridos, para a massa de manobra, para a boiada. Porque existe a consciência de poucos que lidam com todos os outros que estão envolvidos. Que está acima de qualquer presidente, que está acima de qualquer rei, que está acima de qualquer rainha. Que lida com as questões que você nem sonha. Onde o destino aí de toda a grade midiática já está controlado até 2030 e tanto. Que você come, o que você assiste, o que você veste, o que está acontecendo no mundo, de uma forma bizarra. É um World Trade Center que cai, é uma guerra ali, é uma guerra aqui, é um financiamento aqui, é um conchavo aqui. Se nós não sustentarmos o estado de consciência natural, se nós não compreendermos que está em nós o autodesenvolvimento dessas virtudes que foram plantadas em nós, nós iremos sucumbir como humanidade. Nós iremos nos render. Então, nós precisamos compreender que não existe lugar para brincadeira nesse jogo. Não existe lugar para brincadeira nesse jogo, porque eu acho que a gente já perdeu tempo demais na nossa vida brincando. Nós, nessa, em outras vidas, tanto faz, você pode falar da forma que você quiser. Já perdemos tempo demais brincando com esse jogo. Então tá na hora da gente frutificar aquilo que em nós foi cultivado. E aí sim, exige um manejo, tem fruto que seca, fruto que apodrece, fruto que coisa, mas tá na hora, eu pelo menos acredito nisso, que está na hora de nós começarmos a levar um pouco mais a sério, porque é um mal
que eu acredito que muitos de vocês sabem e acompanham essas gerações, todas essas novas gerações, que em sua maioria, e são até motivo de chacota, não conseguem se sustentar em um campo contrário à sua realidade, se confundindo entre realidades, se confundindo entre meios, não sendo capazes de uma autogeração de responsabilidade e sustentabilidade, de que perdem a oportunidade de criarem coisas novas, porque não compreenderam e irão cair como humanidade, porque não trabalharam justamente, não estão trabalhando as suas humanidades, principalmente a própria empatia. Vivem numa realidade paralela, o qual tudo acontece muito fácil, muito rápido, sem ter uma triangulação das informações, aonde eu não preciso pensar para realizar algo, porque algo já está pronto, ou outro algo pode pensar para mim e me entregar pronto. Veja, outro dia eu estava fazendo as contas, né? Minha tia-avó fez 102 anos, meu avô faria 100 anos ano que vem. O quanto que uma pessoa de 102 anos viu e acompanhou de mudança no mundo e manda foto de WhatsApp comemorando o aniversário de 102 anos com áudio agradecendo. Quantas mudanças, desde um mundo em guerra, sem absolutamente nada, a criação do telefone, criação de tudo e chegar onde chegou. E o desenvolvimento de tudo de onde chegou. Me colocando de uma forma bem modesta, né? Nascido ali nos anos 80, veja você, 5 décadas, 2 milênios, tudo, né? Aquela coisa toda. Também vimos essas questões todas acontecendo. Vivi uma vida sem telefone, sem internet. Vocês também, todos que estão aqui. E você percebe claramente o quanto nós somos induzidos a levarmos uma vida focada no digital. Nós, as nossas crianças, seja por qualquer motivo que for, seja por qualquer questão que for. Agora, sempre que você for ver uma foto ou um vídeo de um filho de alguém que está ligado à tecnologia, qual o tipo de brinquedo que essa criança está brincando? Montessoriano. Não, quem está ligado à tecnologia, não. Os brinquedos dos filhos do Mark Zuckerberg, de todos esses, são brinquedos de madeira. Estão brincando com a terra, não estão brincando com tecnologia. Porque eles não são bobos, igual nós somos. Nós somos bobos, é por isso, né? Então, o que que nós precisamos compreender? Que se nós não formos estas pessoas fortes para que ensinemos, ou para que demos exemplo, ou para que sejamos referência, para que os que vêm depois de nós sejam também pessoas fortes, sinto muito lhe informar, mas talvez você não tenha uma próxima geração acontecendo depois de você.
ou talvez daqui a 2 ou 3 já não exista mais. Ou seja, extremamente, praticamente 100% dependente das questões externas. E você já viu que por falta dessa triangulação, o quanto de frustração acontece e acomete os nossos jovens hoje, que perdem suas vidas porque não tiveram visualizações suficientes, ou que encerram os seus ciclos com a sua família por eles não terem relevância, ou qualquer coisa que seja nesse sentido. Então nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar que o que nos é chamado, o que nos é convidado, é que nós não devemos deixar de experienciar a vida da forma que ela é e viver numa ilusão. Eu não estou falando sobre essas questões. Se você estiver sentindo dor, sinta dor. Se você estiver sentindo felicidade, sinta felicidade. A gente não deve se enganar, eu não estou dizendo nada sobre isso. É muito mais honesto você mandar uma pessoa tomar naquele lugar do que você ficar se fazendo de coitadinho ou de boazinha e aquela raiva ela vai para onde? Para onde vai aquilo? Vai ficar dentro de você? Isso é terrível. Guardar coisas ruins dentro de nós. Nem coisas boas devem ser compartilhadas também. E as coisas ruins também. Você não deve ser depósito de coisas boas nem de coisas ruins. Todas essas coisas são do mundo. Então precisamos aprender para que em nós flua a decência da transparência da fortaleza interior, para que nós consigamos superar as nossas limitações, todos temos as nossas limitações, e a gente cultive cada vez mais resiliência. Então, resiliência não é resistência. Resistência é esforço. Resistência é luta. A gente está falando da resiliência, que é uma não luta. O estado resiliente, ele compreende que não é aquilo, ele não vai reagir àquilo e vai se colocar em um local, em um ponto de cooperação com o medo, de cooperação com aquilo que não lhe faz bem, para que transforme aquela situação em algo positivo. Então, isso é importante para nós compreendermos. E não vai adiantar você amarrar a cara, fechar a cara, fazer biquinho e falar, ah, agora não vamos. Não vai adiantar. Você vai se esconder até quando? O convite é para que nós não nos escondamos e promovamos em nós a virtude da fortaleza. Fortaleza tem janela, ela tem porta, ela tem pátio, ela pode ter o que quiser. Fortaleza não é um muro, mas ela pode tornar-se intransponível se você não quiser que aquilo faça parte da sua vida, da sua existência. Isso não quer dizer que nesse mundo das acontecências, essas coisas, esses fenômenos, eles não vão continuar acontecendo. Eles irão continuar acontecendo, mas eles irão bater a sua porta. E você terá a escolha de abri-la ou não. Essa é a fortaleza. Você entende? O medo vai bater na sua porta, a dor vai bater na sua porta. Quem deixa entrar é você. Ou quem não deixará entrar é você também. Então a fortaleza, ela não muda o mundo ao seu redor.
a virtude da fortaleza, ela não existe para que você tenha uma vida mais tranquila, mais simples, mais feliz. Não. A fortaleza vem como uma virtude para nortear. Por isso que ela é cardial. Ela é uma virtude que ela vem para nortear a tua vida, para que você tenha valores sérios, bem configurados, para que você não sucumba em mal. Essa é a oportunidade que a gente tem de trabalhar, obviamente, junto com outras virtudes, né? Nenhuma delas é só, mas tratarmos aqui de uma forma com que nós consigamos vencer o medo através de uma oportunidade de consciência atuando na não reatividade, na não ação. Então, usando o sistema como uma válvula propulsora de alavancagem ascensional, tecnologia espiritual avançadíssima, puríssima. Apenas viver, ser feliz, compreender o outro. Não precisa convidar o outro para tomar uma xícara de café na sua casa se você não quiser. Vida que segue, se fortalecendo, não se endurecendo. Pelo contrário, mas se fortalecendo. E senão a gente cria uma casca muito dura, né? E aí a vida fica muito ruim. A gente não pode ter uma vida, uma casca dura, né? A gente tem que se abrir para que o nosso coração receba todo amor, dê todo amor e a gente floresça a nossa vida em luz, nossa casa, nossa família, o nosso desenvolvimento em luz. Bom, o que eu queria passar para vocês hoje é isso. E eu acredito que 4 dias na semana, dessa semana, em 4 dias, vocês podem escolher esses 4 dias. Eu pediria para que esses 4 dias, quem está me vendo ao vivo, quem vai me ver depois, gravado, em qualquer momento que seja, em qualquer ano que seja, qualquer século que seja, essa gravação for vista, escolhe 4 ciclos desse nascer do sol ao pôr do sol. Então, escolhe 4 dias. Tenta dar um espaçamento durante a semana, não coloca seguidinho, mas 4 momentos durante essa semana em que você percebeu que algo chegou e bateu na sua porta, nessa porta da fortaleza. Perceba isso. Perceba 4 momentos na sua semana, passados, a não ser que todos aconteceram todos os dias. Aí é bom porque você também começa a rever onde você está, o que, que você está fazendo, com quem que você está falando. Mas eu não estou falando de uma batidinha de porta, eu estou falando de coisas que realmente acontecem, né, na nossa vida, que bateu. Vou dar um exemplo. Querem um exemplo? Vou dar um exemplo. A conta do cartão de crédito chegou. Pode ser a batida de porta na casa de alguém. Minha mãe me ligou. Pode ser uma batida de porta na casa de alguém. Ou se minha mãe me ligasse, ia ser uma batidona na minha porta, né? Minha mãe me ligou e falou, oxe, meu Deus do céu, como assim? Minha mãe me ligando, né? Às vezes é uma batidona na casa de alguém, né? Tá na rua, aí os amigos do trabalho
"Ah, vamos parar aqui antes de voltar para o escritório". Pode ser uma batida na porta de alguém que está querendo superar um vício, uma olhada de uma pessoa extremamente tentadora, vou chamar de tentação, né, a gente falou sobre tentação aqui no início. Bateu na porta, pode não bater, pode olhar, mas pode não bater na porta. Então eu estou trazendo situações que batam na porta, você não precisa trazer isso explicitamente, claro, não precisa, mas é importante nós verificarmos pelo menos 4 batidas na porta essa semana. Para quê? Para você fazer alguma coisa com isso? Não. Eu quero que você tenha consciência disso. Somente consciência. Não precisa fazer nada com isso. E a forma como você responde também não me interessa, tá? Por quê? Se você respondeu mal a isso, você vai querer dar uma satisfação, porque você vai estar num processo de autojulgamento. Aí você vai querer dar uma satisfação. Sabe o que que é? É porque fulano ofereceu e eu já tinha parado de comer, mas aí fulano veio e ofereceu aí. Então eu não me interesso por nenhuma justificativa e também gostaria que você não se interessasse em se dar justificativas do porquê você deixou com que batessem na sua porta, ou se você deixou, se você não deixou, ou a energia que você está trazendo, não importa. A única coisa que importa nesse exercício é escolha 4 momentos em que bateram na sua porta e tenha consciência destes momentos. Se vocês quiserem falar sobre essas questões no grupo, seria maravilhoso. Se vocês não quiserem falar, não tem problema algum também não falar. Mas seria muito interessante para a gente trabalhar a nossa vulnerabilidade. E sempre se recordem de que quando nós estamos falando da gente, nós estamos falando na primeira pessoa do plural, nós, porque não se trata da sua consciência individual e nem dos outros, e muito menos dos outros, porque senão a gente vai cair na tentação daquilo que foi colocado lá atrás, né? Então, quais são esses momentos? Se você só quiser dizer assim, eu identifiquei 4 momentos e tenho consciência deles, isso já está de ótimo tamanho. Ótimo tamanho. E depois vocês vão compreender por quê, a não ser que já queiram saber agora a compreensão. Vocês querem saber a compreensão? É? Eu também gostaria muito, mas a gente vai deixar para. Tô brincando. Brincadeiras à parte. Quando a gente vê que é aquela cobra no chão do nosso quarto não é uma cobra, ela é um cinto. Ela deixa de ser uma cobra e se torna um cinto. Então, se você quiser continuar se enganando após ter consciência de algum processo, é uma escolha sua. Todas as escolhas levarão ao sofrimento. Todas. Não existe escolha que não vai levar ao sofrimento. Todas as escolhas irão levar ao sofrimento. Assim como todas as reações que vocês tiverem com relação a essas questões levarão ao sofrimento, porque essas reações elas vão reativar a sua programação. Essa semana, curiosamente, posso contar um caos?
Essa semana, curiosamente, estava tomando café da manhã com o Deusdete, né, que é um empresário aqui no oeste da Bahia, e tarde estava tomando um café com ele, aí estava eu, ele e a Angélica conversando, e aí ele estava falando sobre a paciência, sobre a compaixão e todas essas questões, esses papos assim. E a Angélica estava comentando com ele, né? Nossa, eu não tenho paciência nenhuma que o Saulo tem para falar as mesmas coisas com todo mundo há anos, do mesmo jeito, não sei o quê, blá, 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 blá. E o Deusdete ele trouxe uma coisa interessante, que ele falou assim, isso já foi muito papo nosso aqui também, sabe? No discipulado ao longo dos anos. Ele falou assim, é tipo Buda, né? Buda, ele fica ali carrancudo, ele não se importa, ele não. Eu não lembro muito bem as expressões, eu não sei se a Angélica lembra das expressões, mas eram expressões parecidas com essa, assim, de frieza, acredito, acho que foi essa palavra que ele usou, como se fosse de uma certa frieza do Buda. Isso, obrigado. Isso mesmo, Angélica, acertei em cheio. Frieza, obrigado. Foi o campo que você abriu do reiki que trouxe a palavra. Obrigado. E ele falou dessa certa frieza da movimentação búdica. E justamente não se trata de frieza, se trata de não identificar-se. A gente já conversou muito sobre isso, o Alexandre também já falou muito sobre isso, a gente já conversou muito sobre isso, sobre não identificação, empatia, apatia, questões assim. E é justamente o oposto. O Buda, ele tem tanto amor dentro de si e um processo de uma compaixão tão profunda que ele retorna ao planeta e se coloca disponível para levar com ele o máximo de pessoas para longe do estado de sofrimento. Só que como o Buda sabe como funciona o mecanismo da mente, ele não deixa se guiar pelas emoções no desenvolvimento da consciência de cada Shila. Porque ele não pode confundir-se com essas emoções e com esses sentimentos e com esses sofrimentos. Mas ele não pode, não porque ele não quer, ou ele não pode porque isso faz parte de algum código de ética búdico. Ele simplesmente não se importa mesmo. E por que ele não se importa? Porque ele sabe que tudo é uma criação do próprio ego, da própria mente, para a autossobrevivência. Então não se trata de frieza, se trata de não identificação. E o processo de não identificação, e muitos de vocês ao longo da jornada, principalmente as pessoas que já estão há mais tempo, sentem, sabem e conseguem exemplificar vários momentos assim. O qual, se fosse numa outra época, estariam se estapeando ou chorando ou não conseguindo sustentar uma situação. E com os processos de não identificação, não que você vá se tornando mais frio ou apático, é justamente o oposto, você se torna mais consciente. E com a ciência, aquela cobra deixa de ser uma cobra
e vira um cinto no canto do quarto. Então, observe por 4 vezes essa semana momentos em que batem na porta da sua fortaleza. Se ninguém bateu, maravilhoso. Talvez você esteja em outro mundo. Talvez você esteja em Nárnia, em algum lugar aí que eu não sei qual é. Mas quando a gente está entregue realmente na vida, e essa é a proposta do discipulado nosso, espiritualidade prática na vida cotidiana, com as crianças correndo para lá e para cá igual doido, bagunçando a casa e vindo para cá, e aquela loucura da vida. Quando você plantou tudo e perdeu tudo, quando você acreditou que era para sempre e o para sempre acabou, quando você se prometeu por mais uma vez que ia realizar algo que não realizou, essas são as vezes que são contadas no desenvolvimento da virtude da fortaleza. Então, não economize vida, porque não volta a oportunidade que você tem aqui. E não irá retornar, não tão em breve, assim como as pessoas que já estão comigo há mais tempo sabem. Não irão retornar para a encarnação no planeta Terra tão cedo, nós já falamos sobre isso. Não queira também retornar, porque, pelo amor de Deus, só vem para trabalhar. Mas não queiram retornar para passear de novo, pelo amor de Deus. Então, a proposta é você sair daqui melhor do que entrou, perfeito. Mas se você puder sair daqui brilhando, vai ser incrível. Vai ser incrível. E aí, retornar vai ser uma escolha. Compreende? Obviamente vai te levar a um sofrimento. Mas retornar vai ser uma escolha, né? Uma escolha consciente de luz para fazer o bem, para ajudar quem precisa, se desenvolver, desenvolver os outros, etc. Fazer o que você veio fazer. Então, agradeço muito pela oportunidade de hoje. Fiquem atentos, atentas a essas questões essa semana. Por 4 vezes o galo vai cantar na sua vida. Esteja atento, estado de consciência, e, ó, acorda. Mascarando, muita luz, muita paz, muita bênção. Muita gratidão pela oportunidade da gente estar junto. Boa semana para todo mundo. Namastê.